Sim, Por que a isso Polícia aí... Federal recebeu aquele blindado, se Então, vocês operam em comunidade ou não? o que acontece? Não, operar em comunidade, a Polícia Federal sempre operou, cara. Só que a Polícia Federal tem um efetivo muito menor do que as outras polícias. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro. E outra coisa, por atribuição, são atribuições completamente diferentes, pessoal. Então, assim, não adianta você achar que a Polícia Federal, querer comparar a Polícia Federal com a Polícia Militar. São polícias que atuam, né, têm atribuições diferentes. Né? A polícia, me desculpa aí o pessoal do direito aí, se eu falar uma besteira, pode me corrigir aí, mas a princípio, como é que funciona? A polícia militar, você tem a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa não tem nada a ver com escritório, isso não, pessoal. Isso aí é um termo jurídico. A polícia administrativa, que no caso é a polícia militar, é a polícia que faz a prevenção ao crime. Polícia de prevenção ao crime. Então, a prevenção, você tem que estar presente ali na rua, aquele trabalho ostensivo para fazer o trabalho de polícia preventiva. De polícia administrativa, que é a parte de prevenção. A polícia judiciária, que é o caso da polícia civil, a polícia judiciária é a polícia de repressão. Ela investiga, o crime é cometido, ela investiga e depois corre atrás para punir os responsáveis, né? Para capturar os responsáveis, prender os responsáveis, enfim. Faz esse trabalho depois da investigação. A Polícia Federal, cara, ela é as duas coisas. Ela é polícia administrativa e polícia judiciária da União. Então, essa parte de policiamento ostensivo, vou dar um exemplo. Na fronteira, a gente faz muito trabalho de polícia administrativa. A gente está ali patrulhando, às vezes, a fronteira com embarcações, ou então até mesmo fazendo trabalhos com o Exército. No meu caso, lá no Amapá, fiz muito trabalho com o Exército e com a Legião Estrangeira, que ali na fronteira com o Amapá é a Guiana Francesa. Então, você tem uma unidade uma unidade da Legião Estrangeira. A gente fez muito trabalho com eles lá, uns trabalhos bem bacanas. Então, você está ali, naquele momento, fazendo policiamento preventivo ali, né? Atuação de polícia ostensiva, né? E você também faz o trabalho de polícia judiciária, lógico, né? Mesmo estando na fronteira. Então, são aqueles crime ambiental, denúncia de crime ambiental, vai lá, investiga, e depois faz aquela operação grande, aí deflagra a operação, prende um monte de gente. Isso é isso que vocês estão acostumados a ver na televisão, né? Então, aqui no Rio, trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, o crime de entorpecente, por exemplo, crime de tráfico de entorpecente, a polícia, porque a polícia atua em crimes interestaduais, né? São crimes que são cometidos em um estado e de um estado para outro e crimes internacionais. O crime de tráfico de entorpecente, ele é necessariamente um crime ou de tráfico internacional ou um crime de atuação interestadual. Você tem o tráfico, né? Uhum. A droga, a cocaína que vem Bolívia, Peru e Colômbia. São os 3 países que produzem cocaína no mundo. Dando um exemplo. Então, assim, a cocaína que o cara está comprando aqui numa comunidade do Rio de Janeiro vem de um desses lugares, pô. Então, esses crimes, obrigatoriamente, são de atribuição da Polícia Federal. Lógico, a Polícia Civil e a Polícia Militar vão atuar, lógico que vão também. Mas é um crime a atribuição atribuição da Polícia Federal. Eu queria lembrar de um termo aqui, não estou lembrando, daqui a pouco eu lembro. Então, assim, tem esses trabalhos que são feitos, a DRE aqui no Rio, da Delegacia de Repressão Entorpecente da Polícia Federal. É uma delegacia muito tradicional, cara, dentro da superintendência, é uma delegacia extremamente tradicional nos trabalhos aqui no Rio de Janeiro. E a gente está sempre atuando dentro das comunidades nessas operações pontuais. Vou dar o exemplo do GPI. O GPI, para ficar mais claro para todo mundo, como é que o GPI atua? O GPI é um grupo que foi formado através do COT, né? A gente faz o curso no COT, o CTI, né? Que é o curso de técnicas de intervenção. Faz o curso no COT e depois vem trabalhar no Estado. É como se fosse um braço do COT, né? De apoio ao COT nos estados. As delegacias fazem a investigação. Por exemplo, a Delegacia de Combate a Crimes Fazendários faz uma investigação. Aí descobre que o cara que ela tem que prender está dentro de uma determinada comunidade conflagrada
pô, a área vermelha lá no top, entendeu? Lá em cima. Ela vai pedir apoio ao grupo de pronta intervenção. O grupo de intervenção vai chegar, vai fazer o levantamento de inteligência, né, antes de fazer o planejamento para concluir se realmente como é que é aquela região, como é que está aquela área, como é que está aquela região, o que vai ser preciso. E aí a gente faz o trabalho de entrar na comunidade. A gente fazia muito trabalho com a PM e com o Bob e com a Core, porque a gente precisava de blindado, né? A gente precisava de blindado, a gente não tinha um blindado. Aí a gente fazia o trabalho com eles dando apoio para a gente, às vezes com o pessoal do GAT de determinada batalhão, né? Com a expertise deles, para a gente poder entrar em determinado local, chegar até o ponto onde o cara morava, entrar, prender o cara e sair. Então, assim, não é como a polícia, não é, por exemplo, como o trabalho do BOP, por exemplo, que é aquela patrulha de contato, né? Você está ali caçando, né? Fazendo policiamento ostensivo. É diferente. A gente entra numa determinada comunidade para um ponto específico. A gente vai entrar, a gente vai aqui, nesse ponto aqui, a gente vai entrar o mais rápido possível, fazer o que tem que fazer e sair o mais rápido possível. Uhum. A ideia é essa, tá? Uma ação relâmpago, né? E o blindado é uma ferramenta que chegou agora, depois de 8 anos, né? Trabalhando. Vocês não tinham até então, não, até esse agora não tinha. Não, quem tinha blindado, primeiro o grupo a ter, lógico, foi o COT, que são aqueles blindados da Renault, o Shepard, e foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil, né? Mas ficam lá em Brasília, e aí quando o COT precisava atuar no Rio de Janeiro, o que ele fazia? Botava no caminhão prancha e trazia de lá para cá. Pô, aí uma logística enorme, né? Para deslocar com aquilo ali. Esses carros que chegaram agora, eles vieram, o projeto deles surgiu há 8 anos atrás, entendeu? Um colega que é o chefe lá do grupo de pronta intervenção, Vinícius, abraço Vinícius, e pô, foi assim, brigando por aquilo ali até sair do papel e virar de verdade, né? E aí a ideia, por exemplo, aqui no Rio, é a gente manter 6 carros desses, sendo que uma parte do GPI, 3 são do GPI do Rio de Janeiro e 3 são do Comando de Operações Táticas. E aí você evita aquele lance de ter que trazer o carro de lá para cá, porque chegaram 8. Então, um dos carros está indo vai para lá, para Brasília, para eles poderem treinar lá. E quando precisar utilizar o carro já tem o carro aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Aí o pessoal pergunta, mas por que esses carros não estão na Polícia Militar? Falei, primeiro porque são instituições diferentes. Então, assim, quem comprou foi a Polícia Federal. A verba é da Polícia Federal, a verba é do Ministério da Justiça, é da Polícia Federal. A Polícia Militar tem que ter um carro desse? Tem que ter um carro melhor ainda, se puder, entendeu? Mas esse carro especificamente, eu já tive, inclusive, conversando com colegas do BOP e da Core, foi pensado para o nosso uso específico, que é exatamente esse, de transportar o time de assalto até o local onde vai ser feito o assalto, né? No caso, a entrada, né? Capturar quem tiver que capturar, ou então até mesmo levar uma equipe de polícia judiciária que vai cumprir ali a busca e a apreensão depois. Ou seja, transportar os colegas, né, em segurança até o local onde vai ser feito, ou até próximo ao local, né? Porque um carro daquele tamanho, é um carro que tem tamanho equivalente ao Maverick e outros blindados do mesmo porte, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A gente sabe que não vai entrar em todos os lugares. Lógico que não entra. Mas nada é 100%. Né? Na vida nada é 100%. E na polícia também não ia ser 100%. Mas a gente tendo já a possibilidade de chegar até próximo ao local, né, evitando aquele deslocamento em patrulha, você evita uma série de efeitos colaterais. Porque, como você sabe muito bem, a gente deslocando em patrulha, né, a gente está ali sujeito ali à troca de tiro, né, como a gente vê acontecer muito. Agora, se você tem uma tropa deslocando dentro de um carro blindado em segurança, você não precisa nem estar trocando tiro com ninguém, cara. Se o cara quiser estar tirando blindado, dá, fica à vontade, pô, entendeu? Vocês vão chegar no objetivo. Vão chegar no objetivo, descer em segurança, no momento certo, cumprir o que tem que ser cumprido, capturar quem tiver que capturar, meter dentro do blindado e tirar dali. Então, um dos carros que a gente tem é, inclusive, uma ambulância, né?
Uma ambulância, uma UTI móvel com tudo, pô, tem de necessário dentro para uma UTI, né? Para dar aquele primeiro suporte de vida, né? Para um ferido, pode ser um colega nosso, ou até mesmo um terceiro, né? Vítima de um efeito colateral qualquer da operação, entendeu? Uhum. Então, a gente tem hoje a gente tem essa ferramenta e acredito que vai ser de grande valia assim, para os nossos trabalhos e até mesmo para dar apoio até mesmo para as outras instituições, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Isso aí também não cabe a mim, né? Isso aí cabe a instâncias superiores, essas decisões, né? Mas... O pessoal tinha falado muito daquele carro Tem um veículo da PRF, que é blindado, que estava sendo usado nas operações junto com o BOP. Tá. Uhum. Então, o que acontece? A gente tem também aquele projeto da PRF, a gente fez também um projeto bem parecido, uma outra plataforma, que é em cima da Tailblazer, né? Ficou um pouquinho diferente, mas aquele carro, lógico, é uma adaptação, né? Não é como esses blindados que nós recebemos, que são carros já nascidos, né, para aquilo, criado para aquilo, né? Não é uma adaptação. Mas é uma ferramenta também muito boa, cara, porque é um carro menor, não é um blindado militar como aquele, como o Scorpion, que a gente viu lá, aquele lá é surreal, né? Que a gente entrou lá. Então, mas é um carro que você vai utilizar, é aquela história, para cada situação, a ferramenta adequada, né? Então, você vai usar aquilo para situações diferentes ali, né? São aplicações diferentes, que eu quero dizer. E aí o pessoal também pergunta, dentro daquela história, dentro daquilo que você me perguntou, por que a Polícia Militar não tem, a Polícia Federal tem? A Polícia Federal, cara, é a única polícia, salvo engano, a Polícia Rodoviária Federal também, que tem autorização do Exército para compra de equipamento militar. Entendeu? Então, esse veículo é um veículo militar. Então, nós compramos, né? A Polícia Federal comprou esse carro porque tem autorização do Exército para comprar esse carro. Porque senão a gente não teria comprado. Diretor lá do GPI decide comprar... Diretor, você fala você fala do GPI que você está falando? Coordenador seria. Coordenador. Coordenador, chefe. O chefe lá decide comprar... E aí ele solicita lá, é muito mais fácil. Você tá falando assim de... Essa compra, cara, assim, não é quem decide isso, não é um coordenador de GPI, tá? Não é. Lógico, a decisão vem em Brasília. Partiu dele, aqui o colega aqui no Rio, começou com esse projeto, apresentou esse projeto em Brasília. Aí tem todo um caminho que é percorrido, né? E depois licitações internacionais. Não foi enfim. faz né? Que você falou 8 anos. Não, é complicado, anos. Cara. É complicado, você vê, 8 anos. 8 anos, cara. Chegou aos casos, quer dizer, foi em 2014, cara, que começou isso, que esse projeto começou, entendeu? E aí agora que os carros chegaram. E antes disso, vocês dependiam quando queriam fazer alguma entrada, dependia sempre do BOP e da Core, sempre do blindado deles, lógico, da expertise dele. O GPI, cara, ele é um grupo que não é muito antigo, né? O GPI aqui no Rio, salvo engano, foi em 2009, cara, que começou. A gente está fazendo 2009 e 2010. Não me lembro direito. Enfim, eu entrei no GPI em 2012. Comecei, minha primeira missão no GPI foi em 2012. Estava vendo lá nos meus guardados, lá nas minhas ordens de missão mais antigas. Lá estava vendo, procurar há pouco tempo atrás. 2012 foi a minha primeira operação no GPI. Mas é um grupo que vai fazer 15 anos ainda, entendeu?